Tudo bem com vocês? Hoje eu e minha irmã e minha mãe vamos estudar a escola sabatina com a história de José. Gente, José foi um escravo. Ele foi um escravo, gente. Mas vai acontecer muitas coisas diferentes na vida dele. Escutem a história. Bom dia, né? Feliz sábado. E nós aprendemos que José, ele foi um homem muito fiel a Deus, né? Ele foi um homem obediente, ele foi um homem muito humilde e ele passou por muitas dificuldades, né? Qual foi a primeira dificuldade que ele passou, Sofia? A primeira dificuldade que ele passou é porque os irmãos dele, eles pegaram o José e colocaram ele num poço. Jogaram ele num poço. Por que, Nicole, que eles fizeram isso? Porque eles achavam que o pai deles três, gostava mais do José do que deles, porque ele fazia tudo direitinho, ajudava. Aí o pai dele ficava muito orgulhoso dele. Exatamente. E os irmãos ficaram com um pouco de inveja. E eles achavam que o pai deles gostava mais do José por ser um menino muito bom. E aí eles criaram um plano, né? E esse plano foi fazer com que eles dessem um sumiço em José. E aí eles pegaram José, levaram ele, enganaram ele, falando que ia passear. Chegando lá, eles pegaram ele e colocaram ele dentro de um poço. E eles ficaram olhando para José dentro daquele poço e mesmo assim eles não se arrependeram. Só que um dos irmãos falou assim, o papai vai descobrir, vamos tirar o José daqui. A gente precisa tirar o José daqui. Então eles pensaram, foram lá, tiraram o José. Quando eles estavam indo com José, eles viram o faraó passar com soldados. E aí eles falaram, eita, vocês querem comprar este homem? É um rapaz bom, um trabalhador, vocês querem comprar? E aí eles venderam José. Quando eles venderam José, e aí eles levaram José para onde? Para o Egito. Né, Sofia? E aí quando chegou lá, quem foi que comprou o José? Foi o Faraó. Faraó comprou, e aí ele levou José para morar aonde? Na casa dele. No reino, que ele era um príncipe, né? Era um rei. E ele tinha muito dinheiro. Ele era um homem muito rico, tinha muito dinheiro. E aí ele levou José para morar lá. E ele deu um poder para José. Não foi, gente? Sim. Ele deu autoridade para José. O que ele deu para José, Nicole? Qual foi a autoridade que ele deu para José? Ele falou o quê? Que José seria o quê? O segundo homem mais importante do Mundo. do reino. Daquele reino lá. E aí José ficou sendo o primeiro-ministro do Egito. E ele era um homem arrogante ou ele era um homem humilde? Me fala. Humilde. É? Como assim, Sofia? Como que ele era? Fala um pouco da vida de José. Como que ele era? Ele tinha um poder que ele fazia com o faraó. Qual era esse poder? O que ele fazia para faraó? Você, Nicole. Ele conseguia ler os sonhos de Faraó e interpretar, porque nenhum homem conseguiu. Por isso que ele ficou acima de todos, segundo mais do que o Faraó. E ele conseguia interpretar. Tipo, Deus falava com o Faraó, só que nenhum homem conseguia interpretar o que Deus queria falar com ele. Só que José tinha um poder de interpretar. Os sonhos, né? Uhum. E ele fazia isso, ele interpretava. E aí aconteceu uma coisa muito grave na vida de José. Qual foi? O que aconteceu? Ele, o anjo mau, né? Ele tentava José de todas as formas para ver José cair. E aí uma das tentações dele foi sobre quem? Foi com quem, Sofia? Uma das tentações que José foi tentado. E ele corria, ele não queria. Ele queria. Quem era a pessoa que tentou ele para ficar com ele? Quem foi, Nicole? A mulher Do faraó. Isso, e ela falava para José que ela queria ficar. Ela falou assim, vem cá, eu quero você. E José falou o que, Deita Nicole? na cama aqui. E José? Não. E fugiu. E ele ficou sendo o quê? Fiel A
ficou sendo fiel. E depois, o Faraó? não, José? o faraó. O faraó convidou como o faraó ele é muito rico, ele convidou os irmãos do José para comer. Aí todo mundo tava lá na mesa. Aí o José tava em um quarto. Aí quando ele saiu, todo mundo ficou surpreso. Aí o faraó abraçou o filho dele e foi isso. O pai, Jacó, né? É, o O pai Jacó. de José. E aí, sabe o que acontece, crianças, meninas? Deus, ele tem um plano na vida de cada pessoa, vocês sabiam disso? Na vida sua, Nicole, na vida da Sofia, na vida da mamãe, do papai, do Gustavo, na vida de todas nós, da nossa família, Deus tem um plano. E o plano que Deus tinha para José era que ele passasse por toda essa dificuldade para ele se tornar um homem sábio, e ele ia capacitar José a ser um líder e salvador do seu povo. Por isso que José passou por tudo isso, porque Deus sabia que ele ia passar por tudo isso e ele iria vencer. E ele se tornou um líder, porque a força da coragem, a humildade, a presença de Deus na vida dele fez com que ele se tornasse um líder. E ele se tornou um líder missionário, e ele ajudou o faraó e ajudou as outras pessoas, e ajudou também a família. Que nós possamos servir, né? Que a vida de José sirva para a gente como um exemplo de fidelidade, humildade, amor, mansidão e perdão, né? Porque José ele tinha todos os motivos para não perdoar os irmãos, e mesmo assim ele perdoou e fez um banquete para receber os irmãos. Que nós possamos ser essas pessoas que buscam a Deus de verdade e possamos falar do amor desse Deus para outras pessoas. Combinado? Quem vai fazer o dedinho que vai fazer combinado, que vai falar de Deus para outras pessoas? Eu. Vamos. Quem vai fazer? Então, é isso. Deus sempre na vida de qualquer pessoa. Sua. Amém? Amém. Tchau. Bora cantar uma música?